da gente começar a conversar, é importante que quando a gente fala sobre uma captação do Norte, não estamos falando só de dinheiro, mas estamos falando de acesso, sobre a desigualdade que ela é histórica e de quem não tem oportunidade de existir com dignidade. A periferia sempre se sustentou. A diferença é que agora a gente está aprendendo a transformar resistência em estratégia. Nesse momento, eu queria convidar vocês a fazer parte dessa discussão, porque cada um tem o pertencimento de território e, querendo ou não, o que iguala a gente, o que junta o Norte, é a gente entender que as nossas problemáticas territoriais, a falta de acesso, ela acaba sendo parecida. E quem vai trazer um pouco desse debate com a gente são os meninos, com propriedade no território deles, de que forma que eles atuam dentro do seu espaço, mas a ideia é que vocês também participem, tragam ideias e façam parte dessa discussão com a gente. Foi colocado algumas perguntinhas, e aí dentro dessa pergunta, os meninos, além de responder, eles também vão estar trazendo perguntas para indagar vocês, de acordo com a comunidade de vocês. Se a Amazônia é tão estratégica para o Brasil e para o mundo, por que tantas iniciativas de região norte ainda enfrentam mais dificuldade para acessar recursos e investimentos? Gostaria de convidar Salom e Everton para estar dando uma resposta de como vocês trabalham dentro desses recursos e qual a ideia de vocês para que a gente possa melhorar a realidade do nosso norte. Boa. Queria agradecer pelo convite de estar aqui primeiro, pedir licença para estar aqui. Sou de Belo Horizonte, sou um mineirinho muito feliz de estar em Manaus. E queria fazer um primeiro convite, que a Júlia já falou, né? Isso que a ideia disso aqui é que seja uma conversa, que a gente faça uma troca. Então, a primeira coisa, gente, para conversa, eu preciso olhar para a cara da pessoa. Então, assim, se vocês puderem arredar, chegar mais perto, quem está no fundo, para a gente poder trocar melhor, para eu poder ver a cara de vocês e conversar, eu acho que faz tudo mais gostoso para a gente aqui nessa troca. Contando um pouquinho do que eu faço, né? A Igapó, ela hoje é uma empresa que trabalha com leis de incentivo fiscal. Para quem não conhece tanto, né? A gente tem dentro do Brasil um conjunto de leis que podem operar tanto em nível federal, estadual ou municipal. Em um lugar onde permite que a iniciativa privada, mas também pessoas físicas, possam direcionar um pedaço do imposto delas para projetos pré-aprovados. Então, a gente tem algumas temáticas. Então, hoje vocês estão, inclusive, dentro de um evento financiado por uma dessas leis, que é a Lei Rouanet, que o tema é cultura, mas a gente também tem esporte, a gente tem reciclagem, criança e adolescente, direito da criança e adolescente, direito da pessoa idosa, Pronon, que é um programa para atendimento oncológico, o Pronas, que é para atendimento PCD. E hoje aqui, pelo menos no Amazonas, a gente não tem leis nem estaduais, nem municipais regulamentadas nessa modalidade. Mas a gente tem uma política cultural sendo construída aí nos últimos anos, com a PNAB, que vem também trazendo recursos para esses territórios. Então, a Igapó hoje ela vai trabalhar muito nessa perspectiva de quando você está olhando para as leis federais, principalmente, a gente tem um cenário muito grande de desigualdade. Historicamente, o Sudeste ele come 70% da fatia. A Lei Rouanet, para vocês saberem, esse ano ela vai fazer 34 anos, ela tem um pouco mais de uma década. E, por muito tempo, ela foi a principal política federal de cultura, porque ela é a política que permaneceu, basicamente. Também temos a lei do audiovisual, que concorre com ela aí. Bom, antes de eu começar a responder a pergunta, eu queria que a Everton também se apresentasse, para a gente começar essa troca também, todo mundo sabendo de todo mundo. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite, a turma da Yuan. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sou Everton Almeida, sou músico, empresário, sou produtor cultural, né? Tenho uma longa caminhada dentro da economia criativa. Hoje eu trabalho como consultor. Respondo não, eu penso sobre ela. Responder por que o dinheiro não chega é uma pergunta tão difícil, né? Porque
é isso, né? Você vai falando... Quando você vai falando assim, não, esse projeto aqui tem gente remunerada dentro dele para fazer projeto, né? E aí, circulando aqui ontem também, né? Esse desafio do tipo, poxa, eu faço um corre do tamanho do mundo na base da cara e da coragem e um dia quero chegar na remuneração, no salário que possa me permitir pagar meus boletos e fazer esse trabalho... tão importante, mas fazer esse trabalho de forma saudável também, né? Que você possa se dedicar. Porque hoje eu fico viajando muito sobre como, dentro dessa lógica capitalista, né? O tempo é dinheiro. E não é simples isso, quando a gente fala tempo é dinheiro, porque o dinheiro compra tempo. Ele compra você poder pedir comida pelo seu celular em paz, e às vezes você não precisar cozinhar e ir para a cozinha, fazer sua comida da semana, fazer sua marmita. Ele às vezes ele vai comprar seu lazer, ele às vezes vai comprar o tempo de uma outra pessoa para fazer uma coisa para você ter seu tempo liberado. E dentro da lógica onde tem pouco dinheiro, né, quer dizer que as pessoas também acabam ficando com pouco tempo para fazer o corre. E se dedicar. E aí, quando a gente fala de norte e Amazônia no centro, né, eu fico viajando muito, porque dentro da Igapó, quando a gente vem discutir Amazônia, né, o que a gente encontra assim no mundo? A gente quer falar da floresta, quer falar da castanha, quer falar do açaí, mas a gente encontra muita pouca gente que quer falar das pessoas que precisam existir para isso rodar, né? Dentro do Brasil, assim, dentro do mundo, na verdade, a gente tem ciclos de tempo temático. Então, assim, a Amazônia, 10 anos atrás, ela já foi também ela teve um momento ali de projeção em termos de mercado e de debate. E aí ela baixou, da mesma forma que a questão racial tem seus momentos na história onde ela vai, sobe, depois ela desce de novo. Eu sou uma pessoa LGBT, e o debate LGBT já teve um bom tempo atrás, que ele teve um momento também de subida. Hoje em dia tá sendo assim, massacrado a pauta. Só que a gente está num momento muito diferente de uma chave, que a gente está vivendo um futuro construído, declarado de crise climática. E a crise climática passa por como a gente vai olhar para a Amazônia. Contudo, porém, todavia, ano passado a gente teve uma COP, um fundo internacional que o Brasil tentou propor para mexer, para fazer dinheiro chegar dentro da perspectiva da floresta ainda, não necessariamente das pessoas. Ele não foi bem... Ele não bombou como imaginava-se que ia bombar, né? Então, a gente está o tempo todo ali na Igapó olhando, pensando, cara, por que a grana não chega? E qual grana não está chegando, né? Porque a gente, particularmente, trabalha com lei de incentivo. Então, nesse sentido, a gente tem um recorte específico do dinheiro que existe no mundo, que existe no mundo não, né? Mas que existe no Brasil, mas que esse bolo é repartido de uma forma extremamente desigual. Mas você vai abrindo esse leque para outras formas de recurso, você vai vendo que elas também estão distribuídas de forma desigual, mesmo no momento que a Amazônia está aqui, ó, no centro. Mas também a Amazônia está no centro, mas qual que é a Amazônia que está no centro? Porque o pouco dinheiro que está chegando, e eu sei que eu estou no Amazonas, tá, gente? Então, assim, vocês vão me perdoar. Mas o pouco dinheiro que está chegando também está chegando no Amazonas, principalmente no Pará. Mas você olha, o Amapá está chegando uma grana ali a partir de um debate extremamente petróleo-centrado, mas se não fosse isso também, não estaria chegando por ali. Mas você tem uma Roraima da vida que não aparece no debate. Você tem um Tocantins da vida que não está aparecendo no debate. Você tem um Acre que não está aparecendo no debate. Uma Rondônia que também não está aparecendo no debate. Então,
E aí eu fico pensando, né, dentro desse processo, de uma coisa que Jean falou, gente, Jean do GitHub, e ele falou ontem na mesa que ele estava mediando que as pessoas têm muita facilidade de compartilhar aquilo que elas não precisam. E que o desafio é quando você vai compartilhar justamente aquilo que te faz falta. Tipo assim, você está conseguindo um recursozinho aqui, você tem muito medo de compartilhar o contato, o caminho das pedras, de como que você conseguiu aquilo ali, porque você tem medo de perder aquilo ali. E aí você vai criando um ecossistema de competição que é isso, que tipo assim, a galera está querendo vir explorar sem olhar o que tem no território. Então, assim, você vai me controlando, tá, Júlia? Que eu vou indo. Que os debates vêm reverberando muito em mim desde ontem. E aí, nós temos um lugar que a gente não pode se deixar vencer, quando a gente fala de descentralização, que é a gente não pode se deixar convencer que a gente tem que concorrer e se matar um do lado do outro aqui, porque a gente está disputando uma coisa, que é lei de incentivo, inclusive, tem um pouco dessa pegada, porque é uma virada para o mercado, mas uma virada para o mercado, que aí eu vou fazer a defesa da lei de incentivo, que foi essencial, porque antes da lei de incentivo existir, gente, antes da Rouanet existir, o orçamento da cultura era nada. Nada. Então, a Rouanet, pelo menos, fez assim, opa, pelo menos uma fatia aqui desse dinheiro vai ir para a cultura. Então, ela foi fundamental e é fundamental nesse processo de financiamento. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca na mão da iniciativa privada o direito de escolher. E a iniciativa privada, independente se a Amazônia hoje está concentrando 14% da população, mais de 10% do PIB, então, tipo assim, é um território que tem gente, é um território que gera riqueza, é um território que está sendo olhado como o futuro da riqueza brasileira, inclusive, ou seja, a tendência é que gere mais riqueza. Mas está ficando aí com 3% da fatia do bolo. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a linguagem está sendo criada e calcada, isso foi uma coisa que o Beira falou na mesa ontem também, sobre linguagem, codificação. Ela está sendo calcada a partir de um lugar. E esse lugar não é um lugar compartilhado. Então, a gente tem uma dificuldade de descentralizar, porque o recurso está seguindo regras criadas a partir de uma linguagem que não é compartilhada. Então, a gente começa aí. Se não é compartilhada, é muito mais difícil se acessar. E essa linguagem está sendo originada dentro do Sudeste, mas antes do Sudeste também está sendo originada dentro de uma perspectiva cada vez mais corporativa, de empresa. Hoje, você vai sentar com uma empresa, você precisa literalmente discutir com ela na linguagem dela, compliance, contratos, responsabilidade social, ESG, meus indicadores são esses, eu meço o meu impacto a partir dessa lógica aqui, a minha metodologia e não sei o quê. E isso dificulta a negociação também, porque é isso, ela está ali, ó, te enquadrando, você precisa começar a falar essa linguagem para conseguir acessar recurso. E aí isso são dificultadores históricos mesmo. Então, assim, como que a gente vai lidar com isso? A gente primeiro precisa lidar com aquilo que eu estava falando, que é não se permitir entrar numa cabeça, numa frequência, numa vibração, que a gente precisa só cuidar do nosso aqui, garantir o nosso e não importa quem está do lado. Tipo assim, sem ação coletiva, a Igapó, ela nasce para elaborar projetos para organizações da Amazônia Legal, para captar recurso para esses projetos, para ajudar essas organizações a navegarem o processo de execução da lei também.
Mas a gente também nasce com uma ideia de rede, de que sem ação coletiva nada vai mudar. Então a gente ocupa um lugar de conector dentro dessas linguagens, da melhor forma como a gente consegue construir isso, essas conexões. A gente nasce num lugar de advocacy coletivo, de olhar e falar assim, olha esse bolo aqui, como que ele está sendo partido. Você não precisa ser muito esperto para ver que tem alguma coisa errada, que 70% está indo para 2 estados. Rio, São Paulo, 70% da história vai para o Sudeste. Minas Gerais também tem sua parcela de culpa, tá, gente? Só o Espírito Santo salva no Sudeste. A verdade é essa. Nesse sentido, já admiti, já aceitei que é isso aí. Mas a verdade aí, tipo, Minas Gerais fica ali com seus 12%, 13%, e o resto todo é Rio, São Paulo. E como que só 2 estados estão ficando com um bolo tão grande de tudo que existe no Brasil, de um dinheiro que, inclusive, é público, tá, gente? Quando a gente fala de leis de incentivo. Então, acho que a gente tem uma questão de linguagem, a gente tem uma questão de advocacy, porque a regulamentação, ela não é uma regulamentação, aí não estou falando só da lei de incentivo, não. A regulamentação de mecanismos de financiamento, ela não é feita para ser compartilhada no lugar de linguagem. As pessoas decisoras costumam estar nos lugares de poder. Então, assim, a gente também sabe aqui o custo que é cair para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, ficar um mês lá. A gente estava falando com o Roberto antes de chegar aqui mais cedo. Assim, não, nós estamos aqui, ó, organizando uma caravana SP para ficar um mês lá, fazendo agenda de captação. E é isso aí. Só que a diferença é que ele precisa se organizar, pensar aqui quanto que eu vou gastar para ficar lá um mês me sustentando nesse processo. E quando alguém está em São Paulo, é só sair de casa e tomar um cafezinho com o tomador de decisão. Isso é desafiador. Mas acho que aqui já tem um lugar bom de escutar a Everton também, nessa jornada sua, que você foi patrocinado pela Petrobras. Isso eu acho muito massa, porque a Petrobras é isso, uma estatal. Então, assim, hoje, inclusive, o dinheiro das estatais está mal distribuído, na real. A gente tem... Elas também estão muito suscetíveis a trocas de governo, né? Então, a gente teve um momento que a lei de cultura, em uma outra gestão federal, ela foi sucateada, o Ministério morreu, né? A gente teve toda uma jornada ali de como que a cultura ia interagir com isso. E aí também pensar, as estatais elas não estão operando também dentro, onde o governo pode incidir, ele está incidindo ainda de uma forma tímida. Teve a Rouanet Norte, teve a Rouanet Nordeste, teve a Rouanet das favelas, teve a Rouanet da juventude. Mas isso, gente, são movimentos tímidos. A gente está falando de 20 milhões. Aí você fala assim, poxa, 20 milhões é muito dinheiro. A Rouanet está movimentando por ano mais de 3 bilhões de reais. Então, a gente está falando assim, de uma gotinha d'água com projetos de 200 mil. Não lembro ontem quem falou, mas a gente já trocou uma ideia sobre isso também. Tipo assim, cara, 30 mil reais é uma grana que ajuda, mas 30 mil reais, na hora que você vai ver, tipo assim, de todo mundo recebendo o projeto, conseguir fazer todas as ações, 30 mil reais vai embora sim. 200 mil reais não sustenta 12 meses de ação, nunca. Então, da gente fazer esse debate também de como que a gente incide dentro de aspectos financiadores internacionais, porque também os internacionais estão lá em São Paulo, então tem que buscar esse povo lá. Mas vou parar aqui minha fala para passar para Everton, para escutar ele também. Everton, que é produtor cultural e fundador de Ponto de Cultura, Batucada, que precisa fazer todo esse aporte de recurso. Compartilha com a gente um pouquinho de que forma que você enfrentou essa dificuldade para acessar os recursos e investimentos na perspectiva da região norte. Eu gostaria, Júlia, de começar e respondendo a tua pergunta, essa última pergunta, e já com a primeira pergunta, né? Relembrando a primeira pergunta que a Júlia colocou aqui. Se a Amazônia é tão estratégica para o Brasil e para o mundo, por que tantas iniciativas da região norte ainda enfrentam mais dificuldades para acessar recursos e investimentos?
Ontem, Júlia, refletindo sobre esse nosso bate-papo aqui, eu fiz algumas anotações, né? Partindo da minha experiência. Eu acredito que, em primeiro momento, o enfrentamento logístico da nossa região é um entrave muito grande, né? Isso acaba travando projetos para o interior do Estado, para as cidades dos estados, né, de toda a região amazônica. Por quê? Para você chegar na cidade mais próxima aqui, sempre vai ser muito desgastante, né? Então, essa logística que a floresta nos impõe, os rios nos impõem, ao mesmo tempo que a nossa riqueza, ela também é o nosso maior desafio, né? Outro aspecto que, no meu ponto de vista, faz com que a captação de recursos não chegue em projetos valiosos, a ausência de uma boa internet no interior do Estado. Do Amazonas, eu constatei recentemente mais uma lenda, que é uma lenda de uma frase só. É a lenda que a pessoa diz assim: hoje, todas as cidades têm internet. Cara, isso é um sentimento, é um estado de espírito a internet. É como a segurança. Você sente que está seguro, né? E, às vezes, as pessoas do interior do Estado, elas sentem que tem internet, mas, de fato, não tem. Porque se a pessoa for pegar o seu computador lá na sua casa, fazer a sua conexão e tentar escrever o seu projeto diretamente na plataforma web do edital, já vai dar um problema muito grande, né? Então, essa falta de conexão faz com que as informações não cheguem nem numa ponta e nem na outra. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2025, contratado pelo Conselho Estadual de Cultura, juntamente com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, eu e mais uma cambada, né, de produtores culturais, Roberto Fernandes participou desse trabalho, acredito que outras pessoas aqui também participaram. Enfim, a gente foi a campo, a gente foi para o interior do Estado para divulgar os editais da PNAB. Perfeito. Chegamos em Coari, passamos 3 dias em Coari, fizemos uma palestra maravilhosa, tiramos dúvidas, fizemos cadastro estadual de cultura. Nossa equipe foi capitaneada pelo conselheiro André Duran, que, muito competente, conseguiu, articular a nossa passagem por várias cidades de forma muito dinâmica. E aí, veja só, fizemos uma palestra para uma sala de aula lotada de professores da rede pública municipal de Coari. Sucesso total, perfeito. No ano seguinte, em 2025, isso foi em 24, tá, gente? Desculpa. Agora, em 25, eu voltei em Coari para ministrar também oficinas de capacitação, só que agora por um projeto aprovado na Rouanet Norte, um projeto de proponência da agência Atrela, capitaneada pela nossa colega Beatriz Domingues, o Impulso Cultural. E aí, chegamos em Coari, na sede do Sebrae de Coari, também lotamos uma sala. E aí, quando chegou na parte da metodologia que a gente ia falar sobre os editais, sobre captação de recursos, elaboração de projetos, etc., pasmem, a turma toda daquela sala de 2025 não tinha e não teve nenhuma informação a respeito do edital do ano passado, que foi o edital da PNAB. Vocês entenderam? Ou seja, nós fomos 2 vezes, em 2 anos seguidos, num espaço que não dava 12 meses, tipo um espaço de diferença da primeira visita em 2024 para a segunda visita em 25, deve ter no máximo uns 8 meses, 7 meses, enfim. Mas, moral da história, o esforço que a gente fez de ir lá,
lotar aquela sala e transmitir a mensagem, não foi suficiente para que todas as pessoas que tinham interesse naquela informação a recebessem naquele momento, né? E eu senti falta também, em 2025, senti falta das pessoas que estavam em 2024, na nossa formação, né? Ou seja, aquela turma de professores da rede municipal, ela se desconectou, né? Se desconectou da busca pelas questões de projetos culturais, da economia criativa, né? Ou seja, numa cidade como Coari, que é uma cidade muito importante para o estado do Amazonas, depois de Manaus, salvo me engano, Coari é que tem o melhor orçamento, a melhor arrecadação é de Coari, devido aos royalties do petróleo. E Coari é uma cidade que ela tem um esforço cultural muito grande, ela tem espaços culturais, tem instrumentos musicais, tem toda uma situação lá que é bem diferenciada das demais cidades. Mas mesmo assim, né, com tanta visibilidade, com tantos recursos e com tantas pessoas interessadas, ainda é necessário uma ação constante nessas cidades, para que a gente possa atender o máximo de pessoas e comunicar os editais, comunicar as questões que trabalham com as leis de incentivo. A Lei Rouanet é a única lei que pode chegar em todo o estado do Amazonas. Depende de todos nós e depende também das instituições parceiras, tá? Então, Coari, por que Coari não tem um projeto incentivado pela Rouanet a partir da Petrobras? Não é verdade? Existe? Se existe, eu desconheço, mas gostaria de conhecer. Então, o que acontece, gente? Informação, tá? Internet, tá? Internet hoje é comunicação. Em algumas cidades do interior, né, quando eu me hospedo num hotel, sempre é um hotel, né, digamos assim, mediano para baixo, né? Eu tenho sempre uma dificuldade muito grande de ligar a televisão nessas cidades. Porque na maioria dos hotéis que eu passo, às vezes as televisões não funcionam, né? Então, o que acontece? Tudo isso corrobora para que a falta de informação continue. As pessoas continuem sem informação. E sem informação, você não tem formação. Sem comunicação, você não se forma. Não é? E, embora a gente encontre nessas cidades instituições como SEBRAE, SENAC, SENAI, a SEC também faz um esforço muito grande para estar nessas cidades, ainda falta muita coisa. Isso, por um lado, é ruim, é triste, né? Por um outro lado, e aí eu queria chamar a atenção de vocês que estão iniciando agora nas questões de proponência, de elaboração de projetos, da leitura de editais, compreensão de leis e etc. Ao mesmo tempo que isso é um desafio muito grande, é triste saber de tudo isso, por outro lado, você pode enxergar com outros olhos. Você pode enxergar nisso uma oportunidade e levar o que está faltando para essas cidades do interior, levar essas informações, levar os seus projetos para essas cidades, não é? Então, e ainda, eu acredito que a falta de consciência, o Fernando colocou bem aqui, quando se pensa em Amazônia, a gente pensa só na biodiversidade, a gente pensa nas riquezas minerais, floresta, nos rios, etc. A gente sempre esquece das pessoas. É constante. E as pessoas que estão com poder de decisão, de patrocínio para esses projetos amazônidas, elas precisam ser conscientizadas que na Amazônia existe uma população, que não é aquela população mítica, mística ou folclórica, que a gente vê nos filmes, por exemplo, como Anaconda e outras coisas mais, né? Existe uma outra Amazônia, uma Amazônia que, sim, é indígena, é cabocla, é ribeirinha, também é uma Amazônia branca, também tem a Amazônia preta, tem várias Amazônias dentro da região amazônica,
né? Então, essas pessoas precisam compreender isso, né? Que para longe de toda essa questão que é muito divulgada pelo mundo todo, existem pessoas que tomam conta desse espaço, que tomam conta desse território e que precisam de desenvolvimento para continuar lá. Porque se você não encontra aquilo que você está buscando na sua cidade, você vai buscar em outro local. E uma coisa muito interessante, gente, é o seguinte: a gente precisa entender que projeto social, projeto cultural e projeto esportivo, eles são sonhos. Nós aqui, nesse exato momento, estamos dentro de um sonho que as pessoas sonharam juntas e realizaram, certo? Então, o que acontece? É preciso que a gente aprenda a sonhar, mas também que a gente aprenda a ter um pé na realidade. Tá? Porque, às vezes, no nosso sonho, tudo é possível. Mas, quando a gente acorda, a gente encontra as barreiras, os desafios. A gente ouviu aqui as pessoas dessa instituição, né, falando que, às vezes, a própria turma do hip-hop é contra atividades como essa. Né? Não são todos, alguns núcleos, né, um núcleo aqui, outro ali, não gosta de certas formalidades, não gosta de certo modo operandi. Né? E o que acontece? Se a gente não se libertar dessas amarras, a gente não realiza os nossos projetos. A gente não realiza os nossos sonhos. Então, nessa feitura de fazer os projetos, é necessário que a gente também aprenda a tratar com a realidade. Por exemplo, você vai bater na porta de um empresário para pedir recurso dele, você está com o seu projeto incentivado, você está com o seu discurso afiado, você está bem alimentado, você está bem fisicamente, bem psicologicamente para encarar aquela jornada ali. Porque e você encarar essa jornada e sair desse enfrentamento de boa, né? Sem você se baixa astralizar. Porque a realidade dos projetos, na hora da captação de recursos, é bem dura e é bem... ela vai bem de contra os nossos sonhos. Beleza, gente? A nossa pergunta agora vai para vocês. Quantos de vocês se reconhecem como essa potência transformadora da comunidade de vocês? Quantos de vocês... e aí é interessante vocês levantarem a mão só para a gente ter uma noção de quantos de vocês estão dentro dessa necessidade de ter acesso a recurso, né? Tem alguém que está aí nesse processo de projeto social, projeto cultural, de empreendedorismo. E aí a nossa pergunta é: qual que é a maior barreira que vocês tiveram para conseguir captar recurso, né? Alguém quer compartilhar com a gente? Oi, bom dia, tudo bom, né? Me chamo Astro, eu sou produtor cultural, artista, ex-pichador, né? Mas o picho está dentro de mim, enfim. Eu vou só contar aqui um exemplo, acho que é bem interessante, até meio engraçado. Eu tive a sorte, acho que foi sorte, no sentido de 2020, alguma coisa, comecei a escrever, entrei no Salic, né? E até então não tinha nenhum tipo de formação e, pela curiosidade, consegui, na época, elaborar um projeto, né? Passei quase, sei lá, acho que 2 anos para escrever um projeto, enfim. E o projeto era chamado Cores da Amazônia, né? Que era um projeto voltado para a questão de formação, oficinas de grafite, enfim. E aí eu me empolguei, comecei a estudar, e, enfim. E o Mickey me dava resposta, umas coisas assim complexas que eu não conseguia entender, na época eu não conhecia ninguém, enfim. Resumindo a história, o projeto foi aprovado, né? Lá, a carta, a captação, e ficou lá no sistema. E aí, trabalhando vida, né, normal para sustentar a família, enfim, eu não conseguia, não tinha nenhum tipo de acesso em relação à captação. E um belo dia, acho que foi lá pelo dia 22 de dezembro, né, finalzinho do ano, na época que ia fechar o ano fiscal, eu recebi um telefonema, né, de um cidadão, de um amigo aí, de uma pessoa, lá, acho que lá do Sul, né, que era um captador da Tigre, e falou: Avenida Marinho Borges e tal, não sei o quê, estou com o teu projeto aqui, né, captação, tu se lembra? Eu até tomei um susto,
pensei que era pegadinha. E ele perguntou assim, tua conta está aberta no Banco do Brasil, está tudo ok, teu projeto, porque a gente quer aportar contigo. Aí eu, pô, como assim? O que é isso? Enfim. E aí, resumindo a história, eu consegui, né, a gente conseguiu fazer, aos troncos e barrancos, eu consegui executar esse projeto ano passado, 2023, Oficina Cores da Amazônia. E aí a maior dificuldade que eu tive depois, né, que eu também tive que entender a questão da prestação de conta, né, a gente enviar os relatórios, se adequar às normativas, enfim, né, questão financeira, contábil, jurídica, enfim. E aí, resumindo a história, eu acho que a Lei Rouanet, ela é assim uma lei, até uma fala já redundante em relação a esses espaços, que é uma lei que, ao mesmo tempo, ela tem a questão de uma igualdade, né, de trazer uma igualdade cultural, de promover o desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, é uma lei muito desigual, principalmente para a gente, Amazônia, das nortistas, artistas, enfim. Porque, querendo ou não, é um mecanismo que ele está mais de 2 décadas, que, ao mesmo tempo, eu não consigo ainda visualizar assim, um planejamento que a gente possa, todos os anos, fazer um projeto, escrever ou continuar as ideias que já existem, e a gente consiga dizer assim, esse projeto ele vai sair do papel, a gente vai conseguir captar, a gente vai ter um aporte. Então, no meu caso, eu tive essa sorte, foi esse milagre, né? Eu, consegui um projeto da Rouanet, consegui executar, e na minha mente seria aquele pensamento, ano que vem eu vou escrever, vou fazer outros projetos, eu vou, né, melhorar essas ideias que não deram certo, eu vou ampliar, vou participar, vou chamar outras pessoas para escrever, e a gente vai conseguir captar, porque a gente já conseguiu uma vez. Mas, ao mesmo tempo, eu escrevi novamente outros projetos, e aí entrei em contato novamente com essa pessoa, e a resposta foi, esse ano a gente não tem dinheiro. E eu falei, mas como assim? Aí ele deu uma explicação técnica, e aí eu pedi uma ajuda no sentido de dizer, tu não conhece ninguém que possa nos ajudar, possa nos orientar. Até entrei em contato contigo ano passado, Salô. E aí tu me deu uma ideia, faz pessoa física. Eu fiz pessoa física, faz pessoa jurídica. Eu fiz pessoa jurídica, né? E o projeto também está aprovado. E desde o ano passado eu não consegui ainda tirar esse papel, mesmo quanto às orientações lá da pessoa jurídica, instituto, essas questões, está lá no SALIC aprovado. Acho que já vai fazer um ano, ter mais um ano de captação. Então, assim, a gente também já participou, no período passado aqui, da CNIC. O MINC veio aqui, né, aqui em Manaus, né, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. E a perspectiva é que a gente tivesse resultado nessa CNIC, um plano, uma atuação para a gente tentar sensibilizar o MINC lá para articular junto lá com o governo, um governo federal, de trazer uma Rouanet Amazonas, mas eu não sei qual foi a pauta, não sei o que aconteceu, enfim. E aí o MINC também trouxe essas dificuldades. Ele falou que já tem uma articulação com o Ministério, né, das Indústrias do Comércio, já tem todo um diálogo, enfim. E, ao mesmo tempo, aquela CNIC, para mim, foi assim, algo no sentido de desmotivador, porque eu consigo entender que é uma lei que a gente ainda vai passar mais anos e anos, tem toda essa discussão, tem todas essas dificuldades, e a gente não consegue ter um plano de ação a curto prazo, dizer, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso. Enfim, então eu acredito que, eu não sei nem por que a gente faz mais, não sei para onde que é o caminho que a gente consegue pensar nesse sentido, se é pessoa jurídica, física, se tu tem que viajar para São Paulo. Também já entrei em contato com o Beto aqui da IBA, já coloquei na mão dele, falei, Beto, tem 2 projetos aí, já falei com o Salmo, já falei contigo, não sei se tem que ir lá com a Margarete, não sei se tem que ir lá com o Lula, não sei, só para quebrar o gelo. Então, é uma lei que, ao mesmo tempo, a gente consegue ver que ela existe, mas eu não consigo me apropriar efetivamente dela e tentar trabalhar nesse sentido. Então, no meu caso, eu acredito que foi muita sorte, foi um milagre, né, de essa pessoa ter entrado em contato comigo e eu consegui, né, prestei a conta, está lá no Ministério da Cultura. Foi muito sofrimento, foi muito desgastante, né? Foi assim, aos troncos e barrancos mesmo que a gente conseguia realizar aquele projeto, mas ao mesmo tempo ficou aquela perspectiva ali de que eu vou fazer para conseguir novamente esse projeto continuar ou fazer algo diferente, né? Então seria nesse sentido. É isso, é interessante você dar uma resposta, mas eu queria saber se tem mais alguém que, à frente de alguma atividade dentro da sua comunidade, na parte social, cultural, que queira compartilhar com a gente quais também são as barreiras que o colega compartilhou com a gente, a dificuldade de conseguir, de fato, ter acesso aos recursos. Alguém quer compartilhar com a gente? Bom dia a todos, eu sou Gorete Lima, vice-presidente da FETAM. Então, somos parceiros, né? O ano passado, nós não conseguimos captar. E aí, isso nos fez um exercício de visitar várias empresas aqui do Polo Industrial de Manaus, e a gente abriu porta. Mas a gente não conseguiu ainda furar a bolha,
para que houvesse esse conglomerado de empresas que a gente tem aqui em Manaus, né, na Zona Franca de Manaus, para fazer esses aportes. Muitos projetos aqui estão aprovados e sem captação, né? E aí digo, bem, já temos R$ 0 para o Festival de Teatro da Amazônia. Vamos atrás de todo mundo que a gente conhece. E aí a gente chegou no vice-presidente da SUFRAMA, Frederico. E o Frederico foi meu amigo de mestrado. Eu digo, amigo, desespero para ontem. Ele falou, tá, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho contato. Eu digo, ok, precisamos. E a gente foi visitar alguns contatos que ele indicou, que o ano passado não aportaram, porque a gente estava em cima do festival, mas que já houve um vislumbramento para o festival de 2026. O Ministério da Cultura acabou de passar por aqui, todo mundo viu, né? E eles tentaram fazer essa grande reunião da SUFRAMA, mas também não conseguiram furar essa bolha. E aí a gente ficou sabendo, por exemplo, a BIC, ela investe, acho que o último aporte dela foi 2.600.000 numa empresa de São Paulo. Eu digo, mas como? E eles não... Aí, o que nos levou a pensar? Eu digo, pô, esses caras não consomem a cultura daqui. Né? Quando eles querem assistir alguma coisa, eles viajam e vão lá para São Paulo assistir. Então, nós precisaríamos criar um mecanismo, que eu não sei qual é. Tá? Acho que a gente tem que pensar nisso, de como fazer esses caras consumirem cultura. Quer dizer, a gente tem a VEG, né? O festival faz uma ação dentro da VEG, para os funcionários, para os administradores consumirem cultura. Então, esse é o lance que a gente ficou pensando. Como os caras não consomem, eles não conhecem absolutamente nada do que acontece aqui. E aí a gente tem que pensar numa estratégia para furar essa bolha e conseguir fazer com que esses caras aportem aqui, porque eles aportam a maioria das empresas, gente. Se você baixar lá o site do Ministério da Cultura, você vai ver quantos caras aportam fora e não deixam um vintém aqui. E para esse ano, a gente já tem captado o Festival de Teatro da Amazônia e nós tivemos uma pessoa física que fez um aporte. Pô, foi tão bacana, porque a gente nunca tinha tido isso. Nós também podemos receber essa doação espontânea. Ontem a gente teve o Conselho de Contabilidade. Né? Nós fomos visitar uma empresa que indicou uma empresa para a gente. Mas, como o Salum falou, é difícil, porque às vezes você conta a história e vem um neguinho e te passa a perna. Né? Mas a Zona Franca ela é enorme. E a gente tem que ver de que forma que a gente vai conseguir fazer isso. Porque existe a lei, a gente se consegue passar todo o trâmite burocrático para aprovar o projeto, mas na hora de captar, a gente ainda tem muito entrave. É isso, obrigada. Bom dia a todos, a todas, a todos. Me chamo Augusto, sou coordenador do Núcleo de Hip Hop Mucambo, do Acre. Né? E aí, pegando um pouco aqui a fala do colega Everton, a respeito do movimento hip hop. Infelizmente, a gente tem, sim, essas questões dentro do movimento. Mas pessoas como nós que estamos aqui, né, e no caso aqui, mais eu, representando aqui o Núcleo de Hip Hop Mucambo, uma entidade acriana, que tem mais de 25 anos de estrada, queria direcionar mais para você, Salom. É o seguinte, a gente nunca acessou, nunca tivemos acesso ao incentivo da Lei Rouanet. O ano passado, nós conseguimos ter um projeto aprovado, porque até então nós havíamos conseguido acesso através de emendas parlamentares, outros mecanismos que não eram a Lei Rouanet. E aí o que acontece? Nós fizemos o portfólio direitinho, fomos atrás das empresas lá no Acre, que quando você aprova, né, aí eles mandam para você supostas empresas de lá do seu estado, de lá do seu município, que podem estar fazendo essa conexão com você para você captar o recurso. Eu li também que lá, nessa questão da Rouanet, tem a questão do 20%
para as empresas captadoras. E aí eu queria entender mais um pouco a respeito disso e saber como que a gente faz. Por quê? Porque nós aprovamos o projeto, temos mais uma milha para cair agora, e a gente ainda não captou porque não temos empresa que possa estar captando para a gente. Entendeu? E aí eu queria saber como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode alinhar isso, já que na nossa Amazônia é muito difícil você conseguir ter esse aporte, poder conhecer pessoas que entendem mais esse mecanismo. E para nós, então, do hip hop, é mais difícil ainda. Para você ver, a gente tem esse projeto nosso que foi aprovado, ele é o hip hop nas escolas, um projeto que a gente faz desde os anos 2000, que inclusive está em tramitação agora no MEC, e nós estávamos lá em Brasília debatendo a respeito da Escola Nacional do Hip Hop, a questão da Lei 10.639. E aí, queria saber de vocês, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode estar captando? Como a gente pode estar entrando em contato com essas empresas? Qual o processo? O que é que a gente tem que fazer? É isso. Obrigado. Quando a gente fala sobre captação de recursos também, a gente pensa muito nessa parte financeira, né? Mas conversando com meus chegados, a gente chegou à conclusão que a captação de recurso, ela é para além do dinheiro. É a gente captar pessoas para poder sonhar junto com a gente, é captar materiais para que a gente possa fazer com que o nosso sonho de uma quebrada melhor se torne possível, mas também não tem como pensar em tudo isso se a gente não pensa no Estado sendo parceiro através de recurso, né? E aí eu acredito que esse momento também vem muito nesse intuito de mostrar que esse sonho é real quando se juntam várias pessoas no mesmo intuito de transformar as comunidades num lugar melhor. Arrasou. E eu acho que, assim, a própria captação de dinheiro, ela também é feita de pessoas, saca? Então, assim, uma das coisas que a gente mais fala nesse trabalho, quando a gente está treinando, é tipo assim, ó, quando você está sentado na mesa de uma empresa, não entra na pira, tipo assim, eu aqui, perante a Vale, a VEG, o Itaú, fala assim, não, a pessoa do outro lado da mesa também caga, come, tipo assim. Tem o dia que ela vai estar com a pá virada, puta, tem um dia que ela está super feliz. Então, pensa ali como que você vai interagir com um ser humano também para conquistar ele. Acho que o Átila, ele fala uma coisa muito interessante, que é a lei de incentivo, quando a gente fala de cultura e esporte, reciclagem, Pronas e Pronom, elas são leis extremamente... A premissa delas é a igualdade, porque é a mesma regra para todo mundo, com todos os desafios que isso traz também, inclusive, mas é a mesma regra. O proponente que está no Rio de Janeiro vai obedecer a mesma instrução normativa que o proponente que está aqui no Amazonas, que está no Acre. Mas a operação disso é extremamente desigual. Extremamente desigual. Isso é um desafio de como que a gente vai lidar com isso, porque é isso, um ano alguém vai te procurar, porque é raro, tipo assim, isso aí é difícil acontecer de alguém cair no seu telefone e falar assim, aqui, tenho 200 mil para você, você quer? Normalmente, a captação de recursos ela é feita de 99% transpiração mesmo, de esforço. Você vai levar 100 nãos na sua cara, mas esse pior de tudo que você vai ter que fazer o esforço para buscar o não, porque dentro desse esforço você vai achar o sim, e é pensar como que o primeiro sim, isso não vai só impulsionar o projeto que você está executando, mas você tem que pensar como que esse sim me impulsiona a ter fôlego para buscar outros sims para fazer essa roda seguir girando. Antes da Igapó, eu trabalho na Nexo, que é uma empresa que trabalha aí não só com a Amazônia, mas a nível Brasil. E a realidade, gente, é que mesmo as organizações que estão ali com um resultado de 4 milhões ano, mais ou menos, conseguindo fazer essa roda girar, o pânico delas é eternamente a captação de recurso. Esse é um desafio que, tipo assim, a má notícia dessa conversa ele nunca vai acabar. Tipo assim,
o lugar do temos que captar recurso todo ano e nunca tenho certeza que eu vou ter dinheiro para o ano que vem, isso é uma constante. Até porque cada vez mais a gente está numa lógica de projeto e não de instituição. Então, quando uma empresa vai investir, ela não vai investir na organização, no trabalho, na missão. Algo é raro isso acontecer, às vezes acontece, mas é muito raro. Ela vai investir num projeto que vai ter começo, meio e fim, que vai ter essa entrega, ponto. Se o dinheiro dela cresce, se o dinheiro dela baixa, ela não vai ter nenhuma piedade, ela não vai ter nenhum problema em falar assim, olha, Átila, esse ano não tem não, tá? Beijo, foi bom enquanto durou, tchau, tchau. Ela não tem essa visão do tipo assim, cara, qual que é o impacto que eu estou deixando nisso de comecei um trabalho como organização e larguei esse trabalho sem avisar, sem dizer, é porque eu não tenho dinheiro, ponto. Aí você fica assim, ok, né? Por isso que a gente vai diversificando com que a gente capta recurso, porque dentro da Rouanet, particularmente, gente, e Gorete traz um case muito legal, que é tipo assim, no ano passado a gente teve uma pessoa física, porque 98% de todo o dinheiro da Rouanet, ela é pessoa jurídica. A gente tem um espaço de grana de pessoa física, de falar assim, cara, eu vou doar meu imposto de renda para projetos aqui do meu território, do meu redor, um espaço gigante. Então, assim, tem várias estratégias. Aí o Átila fala assim, hoje em dia estou até sem ideia de como que a gente... para onde que nós vamos? Pô, cara, tem muito caminho. Nada fácil, mas tem caminho. A gente tem um caminho de pessoa física, que hoje em dia pouquíssima pessoa física faz doação do imposto dela. Pouquíssimo. O Brasil não tem essa cultura, não é uma informação que circula, inclusive, entre pessoas físicas. Você tem o desafio de poder dizer, dentro da regulamentação da lei, que ela garanta algum nível de descentralização e igualdade. Então, hoje, o que acontece? Você tem uma PNAB. A premissa da PNAB é distribuição por população dentro dos estados. Então, eles têm uma coisa muito objetiva que vai falar 20 milhões para cá, 10 milhões para cá, 5 milhões para cá, que é bem objetivo. A Rouanet, ela não tem nenhum dispositivo de descentralização. O MINC conseguiu construir o caminho dos editais, onde ele pega as empresas públicas ali, Correios, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, consegue separar um dinheiro e despachar a partir de editais. Que, ao mesmo tempo, eu acho super perigoso, aí, porque aí eu tenho uma questão de como que eu leio o dado, que é diferente do MINC, que é o MINC vai falar assim, cara, a região norte cresceu 300% no uso da Rouanet. Assim, massa, mas cresceu 300% porque você pegou 28 milhões de reais, separou para a região norte, para que só a região norte pudesse acessar. Por isso que um monte de gente submeteu o projeto, porque era um dinheiro para lá. Porque quando você vai para a concorrência livre, quero ver esse aumento se refletindo. E não é bem assim. E aí, acho que tem um lugar justamente de como trabalhar esse lugar mesmo de sensibilização. Hoje a gente tem o que no mercado a gente chama de oceano azul, gente. Tem muita empresa. Quem que pode usar a lei de incentivo, tá? Vamos começar por aí, socializando essa informação. Empresa tributada no lucro real e pessoa física que faz declaração completa do imposto de renda. Essa é a premissa base. Você tem ainda muita empresa de lucro real que não faz uso de lei de incentivo, e você tem muita pessoa física que não faz uso de lei de incentivo. Então, a gente tem, inclusive, assim, uma massa de recurso que não está sendo mobilizada. E a massa que tem, extremamente centralizada, inclusive dentro
do próprio lugar das empresas. Hoje, tipo assim, você tem mais ou menos um monte de empresa que usa a Lei Rouanet, mas as 100 maiores, tipo assim, você tem milhares de empresas que usam a Lei Rouanet, mas as 100 maiores, elas concentram, Vale, Nubank, Petrobras, elas concentram, assim, coisa de 60% de tudo que é movimentado. Então, você tem um volume muito grande de recursos na mão de poucas empresas, mas aí tem a ver com o lucro, então não tem muito como você mexer nisso aí, não. Mas é se conectar e falar assim, mano, você está gerando riqueza, traz um pouco para cá. Porque se você olhar para todas essas empresas, muitas delas vão gerar riqueza aqui, por exemplo, no Amazonas, mas não colocam a grana para cá, ou um pedaço dessa grana. Não precisa ser toda, não, tá tudo certo. Você tem operação em outro lugar do Brasil, tudo nosso. Mas faz aí, ó, um pouco para cá, um pouco para lá, para a gente pensar nisso. E Gorete também fala uma coisa muito importante. Você vai me cortando, que eu preciso passar para Everton. Que é sobre cultura nortista, né? Que é sobre assim, os centros de decisão das empresas estão, maior parte das vezes, em São Paulo. Gorete deu o caso da BIC, o centro de decisão da BIC está em São Paulo, não está aqui. A BIC tem uma operação grande aqui, mas o centro de decisão está lá para baixo. Então, nesse sentido, as pessoas que estão decidindo, os seres humanos que estão nesse lugar, nesse espaço e nessas posições, elas não têm referências de identificação, de imaginação, de criação, de falar assim, cara, dá para fazer isso aqui lá para o Amazonas, porque eles têm o beiradão, eles têm os bois, aí dá para imaginar, eles conseguem fazer esse exercício de imaginação dentro do Sudeste, que é onde eles estão. Então, eles conseguem pensar, pô, tem uma quebrada aqui, uma galera que faz isso aqui, massa, dá para puxar daqui, dá para circular aqui, porque também a gente está falando de marketing, de marca. A gente não está falando só de impacto social, não é só educacional. Essa galera quer, com essa grana no imposto, também fazer com que isso gere reputação, que isso gere valor concreto para a marca dela, crescer no mercado, ser mais consumida. Então, tem, inclusive, muito a ver como que o Norte está se posicionando para fazer quais tipos de culturas circularem. Acompanhando os meninos da Matapi que estão aqui, né? Numa Matapi que eu tive a oportunidade de participar, eles trouxeram a Apex, que era tipo assim, como pensar o fluxo de audiovisual, a internacionalização disso. Então, como que a gente está internacionalizando, mas também nacionalizando uma imaginação do Norte, que não seja a imaginação mítica lá, do tipo assim, nossa, só vai ter índio. Não, tipo assim, tem um monte de coisa acontecendo aqui. E, por fim, Augusto, finalizando aqui, muito massa que vocês conseguiram aprovar o projeto. É um desafio enorme mesmo. No Acre, você tem poucas empresas que são usuárias já da Lei Rouanet. A gente hoje capta recurso no Acre, principalmente para as mulheres Runicuins, no Alto Jordão ali. A gente tem um trabalho de moda indígena junto com elas. É um processo ali de que ainda assim temos poucas empresas, mas a gente tem um agro crescendo dentro aqui da parte de baixo da Amazônia. E pensar que tipo de empresa está gerando valor dentro do meu estado, porque assim, só de pensar assim, as financeiras vêm a primeira, as financeiras sobem assim, porque assim, qual que é o banco que vocês estão usando lá no estado? É Bradesco, é Brasil, é Itaú, é Nubank, é Banco Inter, é outro banco. Pô, imagina, vamos pedir dinheiro para esses bancos que estão aqui operando. Como que a gente vai fazer isso? Estamos aqui com uma articulação muito foda em Brasília com o MEC, vamos dar um pulinho ali na pasta de cultura e falar, Margarete, meu amor, o Acre está precisando de uma grana.
vamos bater numa porta dos Correios, que é uma empresa pública que também faz riqueza no meu estado, para trazer um pedaço de recurso para lá? Como que a gente pode pensar isso estruturalmente? E aí tomar cuidado mesmo, porque o mercado, captadores, tipo assim, precisam ter esses conectores, é necessário, mas vocês também precisam estar preparados para lidar com isso a partir de marcos legais, porque, te falando da minha experiência, Augusto, o primeiro proponente que eu conversei no Acre era um proponente de esporte, e ele virou para mim e falou assim: quando eu elaborei esse projeto, a gente não elaborou com ele, eu achei o projeto aprovado, falei assim, opa, quero me conectar. Ele lançou, quando eu elaborei esse projeto, o acordo que eu fiz foi que 50% do recurso do projeto, quando eu captasse para ele, tinha que voltar para ele, o consultor. Eu falei assim, caralho, que maluquice, tipo assim, 50%. Você tá doido, não pode, ilegal. Tipo assim. Então, de vocês estarem ali armados também com o marco jurídico, tipo assim, ó, o captador pode receber até 10%. Se estão tentando cobrar mais que isso, tá errado. Você precisa ali dos 20% para liberar a execução. Então, ter um domínio, e a gente pode conversar sobre como compartilhar esse conhecimento com o seu território, com as organizações que estão ligadas a você e a sua organização também, para a gente, pelo menos, começar ali, tipo assim, ó, isso aqui é um conhecimento que a gente consegue compartilhar, para vocês terem uma visão de cenário que, de fato, o Acre vai ser um desafio maior. Era o que eu estava falando, assim, tem lugar... Mesma coisa, eu já tive esse debate com uma galera do Rio de Janeiro, por exemplo, que fala assim, vocês falam que o Rio de Janeiro capta pra caralho, mas, na verdade, quem está captando pra caralho é a capital, não é São Gonçalo, não é Belford Roxo, não. Tem uma galera de São Paulo, que é o Bloco do Beco, que lançou uma pesquisa e falou assim, a grana da Rouanet de São Paulo está ficando lá na Faria Lima, não está chegando na quebrada de São Paulo, não. Tipo assim, então, você vai descobrindo que você tem as descentralizações das descentralizações, que o bagulho é muito doido mesmo, porque quem tem muito dinheiro tem muitas relações e tem uma facilidade para chegar na grana de outros lugares. Mas encerro aqui, Everton. Então, para... E aí tem a questão do tempo que fica, não é isso? Eu não sei se é 1 ano e meio ou se são 2 anos ao certo, que o recurso fica ali à disposição para você captar o incentivo fiscal, se eu não me engano, é uma coisa mais ou menos assim. E aí o que eles fizeram? Eles deixaram o recurso para lá e resolveram não ir mais atrás. Mas ambos estão ainda dentro do prazo, não é? E aí, tipo assim, ficaram desacreditados. Como já é tudo difícil para lá e também aqui na região norte, né? Então, a ideia é da gente criar tipo um mecanismo de como que a gente pode estar salvando. Não só eles lá, mas o restante. Tem muita gente que tem acesso, mas não consegue estar com esse mesmo problema que a gente. Entendeu? Obrigado. Everton, através da tua experiência, o que tu acha que precisa mudar na política, nos financiadores e nas redes de apoio para que as iniciativas da região norte tenham acesso mais justo e proporcional nos recursos disponíveis no país? Bem interessante essa pergunta, gente. Como eu falei anteriormente, a gente precisa, e ninguém tem essa resposta, encontrar uma fórmula para mudar a consciência das pessoas que estão fora da Amazônia, né? Geralmente, quando se fala em povos originários na Amazônia, vem aquela nossa visão bem romântica, folclórica, cinematográfica, né? Outro dia,
estava em contato com um pesquisador aqui da nossa região, o professor Agenor Vasconcelos. Ele fez um livro que se chama A Música das Cachoeiras. Então, ele fez um percurso de São Gabriel da Cachoeira até... esqueci o outro local. Até Presidente Figueiredo, certo? E nesse caminho, a pesquisa dele era... ele queria saber o que os indígenas tocam ou consomem de música. E aí ele constatou e gravou isso, e isso tudo faz parte do livro, que os nossos indígenas, eles tocam forró, eles tocam brega, eles tocam rock, eles tocam tudo que eles querem tocar. E consumir também, consomem tudo isso. Assim como continuam consumindo a sua música originária, ancestral, milenar. Não é? Isso já quebra esse mito, né, dessa, digamos assim, de um certo ponto de vista, esse romantismo do que é a vida na selva, né? A gente vive aqui no meio da floresta, mas eles imaginam que a gente vive como o Tarzan e a Jane, né, viviam. E o que acontece? Com isso, a gente não consegue captar, certo? Então, quando a gente vai falar de hip hop, que a gente está fazendo hip hop na região amazônica, vai sempre alguém fazer uma careta, né? Tipo assim, o que hip hop tem a ver com... que tem a ver com os indígenas? São duas culturas completamente diferentes, que na cabeça desse cidadão não deveriam andar juntas, né? E a pessoa não consegue perceber que as culturas se entrelaçam e se misturam, não é verdade? Então, desmistificar tudo isso já é um primeiro passo. Com relação às questões que os colegas colocaram aqui, isso é bem normal, amigo. A gente aprova os projetos, a gente tem o incentivo fiscal, está aqui dentro da nossa gaveta, mas quando a gente vai a campo, a gente não consegue encontrar os patrocinadores. E acontece, isso é bem normal. A empresa que está te patrocinando esse ano não será a mesma que vai te patrocinar no ano que vem. Por mais que o teu projeto estivesse lindo, maravilhoso, excelentemente bem executado, mas sempre vai ser oportunizado a outra pessoa. No máximo, você vai conseguir renovar um contrato de patrocínio uma vez. Isso é bem comum entre as empresas. Mas um outro fator que dificulta essa identidade, essa identificação do proponente com o patrocinador, às vezes é o projeto. O patrocinador é um empresário. Ele tem uma outra linguagem, ele veste uma outra roupa, ele tem uma outra perspectiva, não é? E para você convencê-lo, você também vai ter que entrar nessa lógica. Uma coisa nós temos que ter em mente: nós somos artistas. Produtor cultural é artista. Proponente de projeto é artista. E como um bom artista, você tem que subir no palco com o seu figurino pronto e com a sua fala muito bem preparada. Então, na hora que você vai sentar com um possível patrocinador, a primeira coisa que você tem que ter em mente é a objetividade da conversa. Você precisa acreditar no teu projeto. Quando você fala do teu projeto, o teu olho tem que brilhar. Se ele enxergar isso nos teus olhos, vai acontecer a química que você tanto espera. Eu falei antes que projeto é sonho. É um sonho que a gente tem que sonhar com o pé na realidade. E quando você adentra uma empresa, ali é o mais fiel reflexo de realidade que você vai encontrar, realidade mercadológica. Porque ali está todo mundo ocupado, ali está todo mundo, não tem tempo para gastar com você. Você vai ter que defender o seu projeto em 5 ou em 10 minutos. Se você não tem a capacidade de defender o seu projeto em 5 minutos ou em 10 minutos, você está fora do jogo. Então, primeira coisa que o cara vai te perguntar é: o que você quer aqui?
esse teu projeto é o quê? Você tem que explicar a ele. De forma rápida, sucinta, objetiva e também muito assertiva. Tá? Um outro detalhe. Para essa química acontecer, você tem que oferecer para o patrocinador algo que ele quer. Você não sabe o que é, mas você precisa imaginar. Você é um artista. Então, o teu capital intelectual é o único ativo que você tem. Então, veja só. A gente conversou aqui que a BIC é uma das empresas uma das empresas que estão aqui, que aporta recursos em projetos que não estão aqui. Ok. Se eu quero o patrocínio da BIC, eu vou ter que estudar a BIC. Qual é a origem dela? A BIC é francesa. Certo? Onde ela está? Da onde vem essa matéria-prima? Para quem eles estão vendendo? E com isso, você trazer algo que eles queiram. O que eles possam querer no meu projeto? Bem, se é uma empresa francesa, os franceses, os europeus são colonizadores, então eles com certeza querem que a gente continue aqui ajudando eles na colonização. De repente, o teu projeto, tu pode incluir no teu projeto uma aula de francês. De repente, você pode entrar em contato com uma escola de francês, a Aliança Francesa da tua região e trazer, né, algo para dentro do teu projeto. Ou seja, você tem que imaginar, se você quer o patrocínio da Vale, e a Vale é uma mineradora, qual o problema da Vale? O problema da Vale é quando as coisas arrebentam e fica tudo sujo. Tá? E aí o que acontece? Se eu quero patrocínio da Vale, então o meu projeto ele tem que ter um cunho ambiental. Para que essa empresa que sofre com esse trabalho que ela faz, que é um trabalho duro, né, possa se redimir com a comunidade que acontecem as tragédias, ou as inconsistências, ou os incômodos. Né? Por exemplo, é um projeto que tem muito a ver com a turma que está ali pelo Ceará, pelo Nordeste. As empresas daquelas hélices que geram energia eólica, todo mundo já viu aqui, né? Aquilo ali é uma coisa linda, maravilhosa, energia limpa, né? Muito bem recebida, muito bem agraciada por todos nós, ambientalistas. Mas ela gera um problema social terrível para as suas comunidades. Ela levanta poeira. Você que está lá na praia tomando água de coco com uma cervejinha, que olha para aquela hélice ali do outro lado da rua, você acha que está tudo lindo, maravilhoso, mas a comunidade que está em torno está o tempo todo comendo poeira. Aquela poeira, aquele areal sobe e vai sendo depositado na casa das pessoas. Então as pessoas vão ficando com vários problemas, etc. e tal. Então aquele tipo de mecanismo gera um problema para essas comunidades. Então o que acontece? Esses impactos negativos, é exatamente isso que as empresas precisam amenizar. Crédito de carbono não é nada mais, nada menos do que isso que eu estou falando para vocês. Uma empresa que detona a floresta, ela precisa de alguma forma recompensar aquela detonação. E aí ela vai comprar créditos de carbono. E o que é isso? Eu pago para uma pessoa que preserva uma área, né, que emite, aí tem uma fórmula do crédito de carbono, uma fórmula matemática. Então, uma das estratégias é isso. Tá, galera aí do Acre, galera lá da turma do Mocambo, é perceber de que forma você pode associar as tuas ações de hip hop com as ações de uma empresa que você está paquerando. É um relacionamento. Quando você está paquerando uma garota ou um garoto, né, uma mulher ou um homem, você vai pesquisar a vida daquela pessoa, você vai seguir ela no Instagram, você vai ver quais são os gostos dela, né? Aí você vai começar a entender se você tem ali uma chance ou não com aquela pessoa. Com o mercado de captação de recursos é a mesma coisa. E vejam só, eu já tive a oportunidade de estar dos dois lados do balcão, né? Eu já tive em alguns cargos públicos, né? Âmbito municipal, estadual, federal, e também já tive do outro lado do balcão, né, fazendo projetos dentro da comunidade, correndo, carregando, limpando, pintando, etc. e tal. E aí, gente,
a minha visão, ela tem essas questões, né? Você tem que, de alguma forma, buscar naquele parceiro que você está pretendendo uma relação. Às vezes a gente faz um projeto que é lindo, maravilhoso, mas a gente esquece de coisas fundamentais. Por exemplo, comunicação. Qual a comunicação que eu vou entregar para esse cara que está me patrocinando? Tem uma outra relação também. Vamos enxergar agora, vamos fazer o papel de advogado do diabo. Faz de conta que você agora é o empresário. Faz de conta que você agora é o milionário. Faz de conta que você agora é o medalhão. Bate uma... Aí, veja só, eu já estou dentro do personagem. Tá? Sou eu, o Big Boss, estou aqui na minha mesa. Aí bate na minha porta um cara que alguém encaminhou. Ele vem aqui defender o projeto dele. Eu já olho para a cara daquele cara assim, puto, com cara de despesa, né? Putz, esse cara veio me dar custo. Ele veio me dar despesa aqui, né? Ele veio tomar meu tempo, eu poderia agora estar fazendo uma coisa mais interessante, mas tudo bem, vou receber o cara. Se naquele momento você não convencer ele, você não dialogar, você não entender o que está na cabeça dele, você não vai fechar com ele. Então, tem muito disso. Tem um outro detalhe também, é preciso que ele tenha um bom coração. Porque, vamos ser sinceros, todo ano o Bradesco patrocina o Festival Amazonas de Ópera. Todo ano, nos últimos 25 anos, 30 anos, ele está patrocinando. Todo mundo que está de fora do miolo desse festival acredita que, cara, o Bradesco patrocina com maior vontade, com maior gosto, com maior prazer, porque esse é um projeto de sucesso. Vamos fazer uma pergunta mercadológica. Quantas contas correntes, quantos correntistas o Bradesco ganhou no último Festival de Ópera? Alguém tem esse número? Nem o Bradesco tem. O que o Bradesco quer para participar desse festival com mais vontade? Ele quer que a cada edição o número de correntistas aumente, certo? Isso não acontece. Eu fui patrocinado pela Petrobras durante 4 anos. Pelo Banco da Amazônia, eu acho que 6 a 8 anos. Os meus projetos nunca trouxeram retorno lucrativo para essas empresas. E eu tenho essa ciência. E eu sei que eles sabem disso também. Então, por que eles patrocinaram só pelo incentivo fiscal? Eles deixaram de pagar o governo e vão me pagar. Por quê? É por conta da minha publicidade? Não. Toda empresa que patrocina, no fundo, tem lá alguém de coração mole que está afim realmente de fazer com que os projetos aconteçam. Né? Como tem também gente dentro dessas instituições empresariais que também são absolutamente contra isso. Né? Se você for no departamento de contabilidade ou de finanças falar sobre Lei Rouanet, qualquer empresa, cara, os caras pulam para trás. É tipo assim, pô, você veio de lá, me dá mais trabalho, meu irmão. Entendeu? Então, o nosso trabalho ele é, de certa forma, gratificante, porque ele realiza um dos nossos sonhos. Né? Mas, por outro lado, ele também tem uma certa ingratidão nos projetos, porque você é remunerado quando você executa o projeto. Aí você vai receber como oficineiro, como palestrante, como diretor, como coordenador. Antes, quando você está elaborando o projeto, ninguém vai te pagar, cara. Não é verdade? É um trabalho que você faz gratuitamente. E depois que o projeto acontece, na fase da prestação de contas, você também não tem mais salário, certo? Você já gastou, você já recebeu, você já aplicou, você já fez tudo o que queria. Ou seja, essa é a ingratidão também dos projetos culturais. Você trabalha de graça antes e você trabalha de graça depois. Você só é remunerado quando você está dentro do projeto. O projeto está acontecendo. Não é? E aí, você só vai receber recurso novamente, recurso que eu digo, o teu salário, o teu pagamento, a tua prestação de serviço, quando você aprovar o próximo projeto. Não é verdade? E aí, qual é a solução? Vamos fazer uma esteira de projetos. E aí, o que acontece? O mercado não responde dessa forma, né? Então, nós temos uma gratidão muito grande de realizar os projetos, mas também é muito ingrato o antes e o depois.
para finalizar aqui, passar a bola para o Fernando novamente, vou dar um exemplo para vocês. As nossas instituições culturais, nossos pontos de cultura, geralmente são instituições culturais, sociais, ambientais, esportivas, e essas instituições, elas existem sem finalidade lucrativa. É uma empresa que não dá dinheiro, é uma empresa que não dá lucro. É como um sindicato, é como uma igreja, é uma ONG, associação comunitária, associação de pais e mestres, e etc. e tal. As pessoas que assumem cargos nessas instituições, elas não são remuneradas por aqueles cargos. Vocês entendem? Elas só são remuneradas quando essa instituição aprova um projeto, executa o projeto e essa pessoa sai lá da cadeira dela de direção e vai lá para o meio do projeto ajudar a executar o projeto. Aí ela recebe por essa função do projeto. Mas ninguém remunera o presidente, o diretor, o contador, o tesoureiro da instituição. Vocês estão entendendo? É como se eu arrumasse 2 empregos, mas só ganhasse por um. Então, essas são algumas realidades muito importantes que a gente precisa ter consciência quando a gente está, ou antes de entrar dentro, antes de fundar as instituições. Outro dia, Fernando, um amigo me procurou e falou assim: Everton, eu quero montar uma instituição cultural para ela fazer projetos e tal, fazer umas coisas interessantes. Eu falei: pô, cara, legal, conte comigo. Mas é o seguinte, eu estou conversando com um determinado político aí. Eu só vou abrir a instituição se esse político garantir que ele vai bancar a instituição. Aí eu falei: cara, estou fora. Né? Porque ele não vai bancar a instituição. Ele vai falar para você que ele vai bancar a instituição, ele vai te garantir isso, ele vai até te pagar o primeiro mês, mas no segundo, terceiro, quarto, quinto, não vai ter mais. Ou seja, se você vai abrir a sua instituição cultural com um pensamento desse, você está fadado ao fracasso, não é verdade? Você tem que abrir a sua instituição cultural com muito amor, muito brilho dos olhos e uma paixão, cara, infinita pelo que você faz. Porque para estar aqui, fazendo o que a gente faz, só o amor e a paixão por essa atividade é que explicam. Porque se a gente fosse apegar nas questões mercadológicas, você não vai encontrar justificativa. Então pense sempre no seguinte, pense também que você precisa ser remunerado pelo seu trabalho, mas pense também que o amor, a paixão é o que move esse ofício, né, da captação de recursos, da produção cultural, de subir ao palco, de ser artista, de dançar, de cantar, de pintar e etc. e tal. Fernandão. Nosso tempinho agora acabou. Muito gostosa essa troca, né? A gente está com o irmão... Não, massa, então. Mas eu, agora com pertencimento no terceiro setor, uma menina negra, periférica, que vem de encontro agora nessa perspectiva de que é possível, sim, a gente ter acesso a recurso e também sonhar nesse espaço de que a gente pode também viver disso, né? E, porra, a gente dentro de uma comunidade pensar que a gente pode viver do nosso sonho é algo... difícil até de se pensar como isso de fato vai acontecer, né? E aí, para mim, ter essa troca, e eu acho que essa troca é para além de estar aqui, né, conversando com vocês, mas de sair de uma quebrada e ter a possibilidade de sair da minha quebrada e conhecer várias outras quebradas através de vocês, né? Acho que quando a gente pensa em mudança, e eu não tenho pertencimento de dizer como funciona a Rouanet, como funciona esses projetos, mas pensar de uma pessoa que está dentro da comunidade é pensar que dentro do próprio hip-hop existe o quinto elemento, e esse quinto elemento fala sobre a união da quebrada pela quebrada, né? Sabotagem já dizia: unidos a gente fica em pé, dividida a gente cai. E a gente cai a partir do momento que a gente não compartilha o nosso conhecimento. Eu posso não ter entendimento sobre a lei, mas eu entendo que o conhecimento do meu irmão que está na rua, tentando escrever e tentando se inserir dentro do sistema, de poder ter acesso a recurso, só é válido a partir do momento que ele tem a coragem, e eu acho que a humildade, de fato, de compartilhar aquilo que ele tem entendimento, né? Então, eu acho que a gente vai meter o pé na porta e, de fato, fazer com que o Norte, o Nordeste e as quebradas
quebradas evoluam por dignidade a partir do momento que a gente se unir, de fato, praticar o quinto elemento de compartilhar aquilo que a gente vem aprendendo. E eu acho que mais que o conhecimento é a gente ter a humildade de reconhecer que a gente é essa ferramenta de transformação e a gente só transforma quando a gente compartilha. E compartilhar é ofertar o que eu tenho para o outro. E ofertar o que eu tenho para o outro, eu acho que é o maior ato de humildade e é, de fato, o que transforma as nossas comunidades em um lugar melhor através da dignidade. Espero muito encontrar vocês em outras quebradas, na comunidade de vocês, e que a gente possa ter oportunidade de trazer mais pretinhos e pretinhas para esses espaços, para que eles possam se reconhecer e entender que sonhar e poder trabalhar com aquilo que a gente sonha é possível. E eu acredito hoje que é possível porque eu estou aqui nesse processo de estar sentada com grandes pessoas que me inspiram, mas estar tendo essa troca com vocês, de pessoas que possivelmente foram jovens periféricos igual a mim e que possivelmente não teve a oportunidade na minha idade de poder estar aqui falando sobre mim, mas falar sobre mim é falar sobre toda uma quebrada, é falar do Tocantins, é falar da minha filha, mas é falar de sonhos que são possíveis. Isso é possível porque a gente tem vocês. Obrigada.